Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Domingo, 27 de abril e não quero perder as contas, 8 vitórias seguidas em cima do Fluminense, como diria, né, usar aquela frase do Galvão Bueno, tá em crise, chama o Fluminense. Galera, muito bom o Botafogo ontem, não só voltou a vencer no Brasileirão, agora temos 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, é isso? Acho que é isso. Estou até me perdendo aqui nas contas. É muito número, mas o número, claro, que dominou as redes sociais é a 8ª vitória seguida, aí, um recorde sem precedentes, né? Maior número de uma sequência maior no futebol carioca, quiçá do futebol brasileiro. 8 vitórias seguidas, é muita freguesia. Desde que aquela faixa, né, que a torcida do Fluminense estendeu, dizendo que não adiantava se vender, o seu destino é fracassar. Inclusive, o movimento Ninguém Ama Como a Gente devolveu ontem, né, também levantou ali uma faixa fazendo a gozação, né, Your destiny is to fail, né, o seu destino é fracassar, só que em inglês, e o fail com as cores do Fluminense. Pessoal, vamos lá. Falei aqui ontem, né, fiz um vídeo até assim, né, nuvenzinha negra na cabeça, porque a expectativa do torcedor alvinegro, aliás, ontem apenas 12 mil e poucos torcedores no Newton Santos, além de ser um sábado à noite, um público até razoável diante do ano que o Botafogo vinha cumprindo, né, ou vem cumprindo, né? Não vamos dizer agora também que estamos com tudo às mil maravilhas, mas a expectativa do torcedor não era das melhores, porque Fluminense vinha, Renato Gaúcho vinha invicto, né, desde que assumiu o Fluminense, e o Botafogo com muitas dificuldades nesse período do Renato Paiva. A escalação já surpreendeu, né, ele acabou optando pelo Cuiabano, começar com o Cuiabano, mas a principal mudança não foi essa, foi o Matheus Martins no lugar do Arthur, né, e também a entrada do Mastriani no meio, né, quer dizer, o Mastriani acabou fazendo a função ali do centroavante típico camisa 9, e o Igor Jesus tendo a facilidade que ele tem, né, de construir jogo, de buscar jogo fora da área, e funcionou, né? O pessoal brincando que foi o chat GPT que o Renato Paiva consultou e deu a dica. Mas brincadeiras à parte, o Botafogo fez uma primeira etapa, acredito eu, né, melhor atuação até o momento esse ano. Não deu chances para o Fluminense, um massacre, um domínio absoluto, em que 1-0 foi até pouco. Gol do Vitinho, o primeiro gol do Vitinho, com a camisa do Botafogo, uma jogada muito boa, o Mastriani rouba a bola, enfim, em velocidade, o primeiro gol do Vitinho, e de fato o Botafogo poderia ter ido para o intervalo até com um 2-0, 3-0, não seria um exagero. Será que o Renato Paiva, né, será que ele realmente encontrou, né, um novo Botafogo? O fato é que mudou as convicções, e isso que é importante, é isso que a gente cobra de um treinador, é não morrer abraçado com as suas teimosias, né? E vou aí representar essa teimosia do Paiva com o Patrick de Paula, né? Nada contra o PK, mas estava nítido que o PK estava fora de posição ali, não poderia ser o nosso camisa 10. E quem foi, para mim, o melhor jogador em campo, não só para mim, acho que para grande parte dos torcedores, foi o Jefferson Savarino, né? O Savarino, inclusive, é premiado com um gol ali no último lance do jogo, acabou sendo o último lance do jogo, uma jogada em velocidade, né? Mais de 90 minutos de partida, ele acelerou e não teve dúvida de bater ali no cantinho do goleiro, do bom goleiro Fábio, né? Veterano goleiro Fábio. Então, o Savarino mesmo destacando, né, que gosta de jogar livre, solto dentro de campo, e foi isso que esse esquema permitiu. No segundo tempo, entrou o Arthur, né? E o Arthur é aquela história, a gente não quer ficar pegando no pé dele, mas parece que ele sempre trava a velocidade do Botafogo, né? Sempre ele dá aquela volta, aquela voltinha, segura, corta para o meio, né? Trava a velocidade do Botafogo, que tinha sido, né, uma das grandes qualidades do time na primeira etapa. O Matheus Martins mesmo teve 2 grandes chances ainda no primeiro tempo, né? O Fluminense praticamente não ameaçou, né? Mesmo tendo uma equipe com bons jogadores, Germancano, o John Arias, que é muito bom, né? O Fluminense foi totalmente neutralizado aí pelo Botafogo. A gente viu
O time todo jogou bem, né, de modo geral, mas acho que jogadores que estavam ali meio que, digamos que de férias, né, tiveram novamente atuações destacadas. O Gregory, o Marlon Freitas fez um grande jogo, né, jogadores muito importantes em 2024 que voltaram a ter grandes atuações. Jair, o Barbosa também, muito bem. Falei do Gregory, falei do Barbosa, né, os dois acabaram recebendo cartão amarelo. Cuiabano também recebeu, mas não estava pendurado. Então Gregory e Barbosa, infelizmente, vão nos desfalcar no jogo do outro final de semana contra o Bahia, lá na Fonte Nova, né? Antes disso, a gente vai ter o confronto da Copa do Brasil contra o Capital, quarta-feira, 19 horas, né? Aquele horário ali que tem que sair do trabalho correndo para o Newton. Certamente mudou o ânimo, né, do torcedor. Se o Botafogo perde ontem, por exemplo, certamente teríamos aí um jogo melancólico na quarta-feira diante do Capital. Mas graças a Deus foi uma grande atuação. Acho que vai animar muito para quarta-feira e para a sequência do próprio Campeonato Brasileiro, né? Tomara que também da Libertadores, né? Quem sabe a gente tem agora, né? Temos achado aí um time para o Fogão, um esquema de jogo. Mastroianni agora recuperando aí, ainda tem muito o que mostrar, né? Mas mostrando uma melhor forma física, né? Chegou muito mal o Mastroianni, que a gente sabe passou por uma cirurgia no início do ano, né? Então assim, o Marlon, na saída de campo, né, foi entrevistado e falou que o ambiente do Botafogo, desde que ele chegou em 2023, é um ambiente muito bom, muito alegre, que a intenção é sempre manter esse ambiente. E nada melhor do que uma vitória, né? A gente viu no semblante dos jogadores a alegria, a comemoração do Savarino ali do segundo gol que selou a vitória, né? O Fluminense ainda tentava ali desesperadamente empatar a partida, o que seria uma injustiça tremenda. Savarino tira a camisa, também ganhou amarelo por isso, né? Para mostrar a camisa, os jogadores todos do banco se levantaram para festejar junto com o nosso venezuelano Savarino. Então, assim, uma vitória fundamental para o Botafogo se reerguer. Isso quer dizer que agora está tudo bem, que o Botafogo vai classificar na Libertadores, que o Botafogo é candidato ao título, né? Claro que ainda é muito cedo, mas é muito bom, né? Vencer um clássico, ainda mais emplacar essa sequência aí, né? O pai, na paternidade, e aí foram várias brincadeiras, o Conta Mariana, uma série de brincadeiras aí, comenta aí embaixo que vocês vão lembrar aí, né, o Sense8, enfim, uma série de gozações aí nas redes sociais com essa sequência realmente espetacular. 8 vitórias seguidas é algo para realmente ficar registrado, né? No segundo turno teremos o jogo do Maracanã e a chance de chegarmos a 9 vitórias, ampliar esse recorde, né? Essa sequência aí do Fogão, né? A rivalidade ali que os dirigentes do Fluminense estavam tentando ali criar, né? Enfim, realmente impressionante, e é sempre muito bom, né? Não só ganhar do Fluminense, como ganhar do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho deu entrevista coletiva no final, reclamou do pênalti ali no final, né? Que, enfim, um lance polêmico, né? Mas uma jogada de ombro ali do Gregory na área, né? E reclamou muito do gramado sintético, né? O Renato tendo que achar aí um culpado aí para sua primeira derrota nesse retorno ao Fluminense. Mas aí, Renato Gaúcho é problema deles, né? Vamos falar do Renato Paiva, né? O nosso Renato. Quem diria, né? Mas eu acho que é um ânimo, né? Essa vitória no Clássico, e não só pela vitória, como eu disse, pela atuação do Botafogo. O segundo tempo, o Botafogo também foi bem, merecia vencer se fosse a partida, fosse recorte só do segundo tempo, né? Claro que o Fluminense encaixou melhor ali a marcação, tentou buscar ali um empate no início da segunda etapa, principalmente, né? Volto a dizer, o Fluminense tem uma boa equipe, né? Mas principalmente no primeiro tempo foi realmente, né, uma diferença muito grande. O Botafogo voltou a mostrar aquela energia, aquela velocidade, né, aquela eficiência, né, que a gente estava acostumado a ver no ano passado. Então foi muito bom a gente ver. São soluções, né, e é isso que a gente espera de um treinador que é muito bem pago para achar essas soluções, né? Matheus Martins ali desempenhou muito melhor do que o próprio Arthur vem desempenhando ali na direita, né?
E a gente não tem o menor problema, de se daqui a pouco, na próxima rodada contra o Bahia, o Arthur acabar com o jogo, marcar gols, a gente vai chegar aqui e vai elogiar o Arthur. Até agora, né, realmente o jogador ainda tá devendo, né, mas foi muito bom ver esse Botafogo aí recuperando a confiança. O mais importante era isso. A gente vai ter uma semana de treinos, claro, ter o jogo na quarta-feira, mas uma semana concentrado para depois viajar para a Bahia, né? No próximo sábado, o jogo lá contra o Bahia. Um detalhe interessante, né? Lembrar que o Fluminense poupou o time inteiro, inclusive, né, o Renato Gaúcho, não viajaram ao Chile para o confronto com a União Espanhola, justamente para se preparar para enfrentar o Botafogo e tentar quebrar essa escrita, enquanto que o Botafogo fez a viagem, que é sempre cansativa, né, até a Argentina, um jogo de Libertadores contra os Estudiantes. Então, mesmo assim, segue, né? Como é que é? Tá em crise? Chama o Fluminense. Galera, tô animado. Ótimo domingo aí para todos vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, né? Acho que foram atuações muito seguras, né, do Botafogo. No jogo com o Bahia, evidentemente, teremos os desfalques, como eu já falei, do Barbosa e do Gregory, mas o importante é que o Botafogo retome o caminho das vitórias, né? Que o Botafogo emplaque uma sequência. Não vai ser fácil enfrentar o Bahia em Salvador. É sempre difícil, até no período com o Arthur Jorge, o Botafogo não conseguiu vencer o Bahia, né? Tem sido uma pedra no nosso sapato, mas eu acho que o Botafogo tem tudo, né? Tenho certeza, depois dessa vitória, de vencermos e encaminharmos a classificação na Copa do Brasil, né? Mesmo antes do jogo do Mané Garrincha, na quarta-feira, e fazermos um outro bom jogo consistente diante do Bahia, né? É importante que o Botafogo tenha encontrado, né, essa fórmula de uma equipe mais compactada, de uma equipe segura defensivamente e, claro, ofensivamente tem ainda muito que melhorar. O Igor Jesus ainda é, né, uma estrela solitária no ataque, mas já temos aí sinais claros de melhora e dá um ânimo, né? Dá um ânimo. Eu, pelo menos, me animei bastante. Tomara que não tenha sido apenas, né, como foi o jogo com o Palmeiras, um jogo isolado ali, depois uma queda de rendimento. Acho que os jogadores querem muito, demonstraram, né? E é isso, galera. A favor do Paiva ou fora Paiva, o mais importante aqui é o Botafogo, né? Então a gente torce, né? Eu pelo menos torço muito que a coisa agora, a partir de agora, decole da maneira que a gente esperava, né? No início do Brasileiro, o Botafogo momentaneamente, né, chegou ali a 6º lugar na tabela com 8 pontos. Claro que vão ter todos os outros jogos, né, no decorrer do dia e tal, o panorama ali da tabela vai mudar, mas pelo menos a gente dá um respiro, já que o Botafogo estava ali flertando já com o Z4, né? O campeonato ainda está muito no início, muito embolado, mas foi fundamental. Eu estou muito feliz, especialmente, né, por termos aí estendido, né, essa freguesia do Fluminense, né? Realmente muito bom. Beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, o que você achou da atuação. Será que o Paiva achou a equipe ideal? Será que o Botafogo vai atuar com 2 centroavantes, Mastriani e Igor Jesus, daqui para frente? Ou foi algo específico dessa partida contra o Fluminense? Quero ouvir a opinião aí de vocês. Só comentar aqui embaixo, deixar o like. Se você não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreva. Ótimo domingo! Que alívio, né? Como diria Alexander Barbosa, ele postou ontem no Instagram, né? Sai zica! Aí tem um palavrão, eu vou poupar vocês. Figuraça, valeu gente, tamo junto, abraço.